está pessimista também, olha o outro lado, né? Será que já não está descontado a ponto de você ir montando posições graduais? Porque o mercado ele oscila assim e você precisa entender, você não precisa reagir ao mercado toda hora. Você precisa entender o que está acontecendo no mercado para você se posicionar. E aí, até mediante isso, eu queria saber de você, Augusto, né? Como que você está, de certa forma, se portando aí em relação ao mercado? Porque você nunca saiu, de certa forma, 100% dele, né? Por mais que você acompanhe os seus indicadores ali e tal, tem posições que Exato. você tem de forma mais persistente, conseguiu surfar essa alta aí, mas queria saber em relação ao momento atual. O que você está fazendo? Está comprando mais? Está realizando lucro? Está se protegendo um pouco Então, mais? O que você está vendo aí do mercado? cara, a situação para mim está bem clara e bem estabelecida para esse ano, assim. Para mim é o ano do plantio, é o ano de aproveitar mais quedas para comprar. Eu acredito que a gente já vai entrar na fase da depressão. Eu gosto muito de ciclos de mercado, né? Eu acho que ainda falta a fase da depressão, a fase da falta de mais capital, das pessoas realmente sentindo, que é justamente o que o Igor falou, que é justamente a gente começar de fato a sentir as políticas contracionistas que começaram em março do ano passado. Então, eu acredito que muitos investidores lá nos Estados Unidos, acho que 60% da população americana, de alguma forma se expõe ao mercado de ações, ao mercado de risco, através das ferramentas, né, de fundos de investimentos. E eu acredito que essa galera que vai ser demitida, que está sendo demitida, que está perdendo emprego, que está com muito dívida de crédito futuro para frente, sendo pressionada, eles vão em algum momento falar, ligar para o banco e falar, ó, eu preciso fechar minhas posições no fundo de investimento tal, porque eu preciso de liquidez para pagar a minha hipoteca, para pagar as minhas dívidas. E nesse momento eu acho que nós vamos entrar na fase de depressão nos preços desses ativos. Quando a gente foi para os Estados Unidos ano passado, acho que vocês dois foram para os Estados Unidos ano Eu fui passado, não? em Ou foi só junho e o fui em Rodolfo outubro. Damasco? Foram cenários completamente diferentes que eu vi. E, Junho, todo mundo assustado, e então, outubro, todo mundo eufórico. então, eu fui lá em Miami, Orlando e Nova York. Nas três cidades, tinha o tempo todo lojas colocando para contratar pessoas. Então, o movimento de contratação de emprego estava fortíssimo, a economia fortíssima, né? Punjante e tal, mesmo com a contração econômica. E aí eu só falava para minha mulher assim, ó, aqui os americanos não estão sentindo ainda essa contração econômica que o pessoal não está antecipando-se, né? Porque a gente fala de contração econômica, a gente fala como se todo mundo acompanhasse, todo investidor acompanhasse. Mas, cara, eu tenho certeza que 90% desses 60% de americanos que investem em ações e tal, eles estão acostumados, né, culturalmente a investir, porque sempre o mercado entrou em uma fase expansionista longa, de vários anos consecutivos. Eles tratam todos os investidores bem-sucedidos de longo prazo como heróis nacionais, compram os livros e assim por diante. Mas fazer esse trabalho da gente acompanhar cada reunião do Fed, fazer esse trabalho de acompanhar o dia a dia do mercado, são pouquíssimas pessoas no mercado financeiro que fazem. Então, o dinheiro está na mão, na minha opinião, de poucos gestores de fundos de investimentos, está na mão de poucas entidades também. Agora percebi ali, faz umas 2 ou 3 semanas, que alguns bancos menores nos Estados Unidos começaram a quebrar por insolvência, começaram a fechar, a falir. Então, assim, começou no mercado cripto, que é geralmente o mercado onde tem mais startups, onde tem mais alavancagem, onde todo mundo projetava o futuro. Mas agora eu estou percebendo que tem várias startups que abriram em Dubai no ano passado que estão quebrando, né? A própria, acho que é o projeto Casta, que era um protocolo, um projeto que está travado e o Demun lá, o Card Demun, que é um dos maiores canais aí de cripto, ele tá toda hora, tu vai nos comentários lá, o pessoal tá cobrando dele porque que esse protocolo Casta travou, né? Porque lá é uma empresa de Dubai. Então, assim, eu percebi que primeiro começou as startups a sofrer bastante, as de tecnologia, depois agora as big techs estão sofrendo bastante, aí com o apertamento quantitativo, né? Agora eu acho que isso vai se refletir nos bancos e daqui a pouco já vai começar a se refletir em empresas de outros setores.
Então, eu acredito, cara, que até começar nessas empresas pequenininhas que estavam contratando sem parar, né? Que são os postos de gasolina, restaurantes, em todos os lugares. Então, eu acho que esse ano o americano médio ele vai sentir o efeito da contração econômica. Eu acho que isso vai se refletir no gráfico. Eu não acho que o S&P 500 vai passar dos 4.200. Eu acho que ele fez um topo duplo. Eu acho que nós vamos ter uma grande porrada para baixo a partir de abril até pelo menos meados de junho, julho, ou setembro e outubro. E aí depois eu acho que o mercado possa ter um efeito de expansionista quando a inflação realmente ficar mais controlada, digamos assim. Então, eu acredito em quedas fortes a partir de abril. Tá? Eu queria muito que durasse até metade do ano, junho e julho, que a gente pegasse mais alta. Mas um pré-requisito básico para mim era o S&P 500 superar os 4.200. Eu vi muita euforia, muita gente voltando a comprar rapidamente. O pessoal está achando que bear market é muito simples. Eu ainda estou esperando, né? Eu gostaria muito que o mercado total de criptomoedas pudesse sair de 1 trilhão para 1,30 trilhão antes de voltar a cair. Mas eu realmente estou esperando já esse S&P 500 a 3.200, entre 2.600 e 3.200 pontos, que é uma queda brutal, muitos trilhões de dólares de desvalorização de mercado. E cripto, eu acredito que pelo menos o Bitcoin testar ainda os 12 mil esse ano, eu acredito que vai acontecer. E o Ethereum também, $800 por unidade, no mínimo. Se não, se a coisa realmente não apertar, se apertar mesmo, se o mercado sofrer e entrar em depressão mesmo, o Ethereum a $400 é bem razoável e o Bitcoin a $9.000 também é bem razoável. Eu tô bem bearish ainda. Eu sou um urso, né, cara? Não, a gente conseguiu Eu sou um perceber isso. urso, velho, ursão. Acho que, enfim, aquilo que eu tinha falado, né? As pessoas elas nunca podem pegar um viés e achar que vai ser ao extremo, né? Nem no mercado só subir e nem eventualmente dele só cair, né? Eu ia só comentar. Essa semana eu voltei a ficar. Antes eu estava 80% comprado, exposto em cripto, surfando a alta. Eu tive um lucro razoável de 33%. Razoável. Mais. Aí, Igor, razoável. Quantos anos de bonds dá isso aí? Não, porque em cripto, às vezes, num ativo, tu faz 100%. Só que o que acontece? Eu entrei com capital violento, né? Então, 30% para mim é $500 mil de lucro que eu não tinha antes em 2 meses, um bear market. Isso aí é uma coisa satânica, né? Agora, para a galera que se expõe ao risco, tem gente que fez mais 100%, 200% e tal, com valores menores. Mas à medida que a gente vai quebrando no mercado, a gente vai passando por uns perrengues, não é sempre que a gente tem esse lucro. Às vezes a gente perde $500 mil, né? Então, eu tenho aquela história, né, cara? Quem tem experiência e quem tem cu tem medo. Então, o que acontece? Eu não fico mais me expondo à ruína tanto quanto no início, quando eu não tinha nada a perder. Eu só tinha a ganhar se eu arriscasse muito, né? Então, cada um tem que conhecer a sua realidade. Mas hoje eu estou 20% comprado e 80% vendido. De uma semana para outra, assim, eu já troquei a posição novamente. Estou 80% em dólar, motivado pela queda do S&P 500 e acredito que a gente vai começar a cair violento mesmo a partir de abril.